Boa tarde, pessoal. Meu nome é Walter Pereira, eu sou fundador da W Fintechs, uma consultoria especializada em inovação financeira que atende governos, instituições financeiras ao redor da América Latina, e também sou sócio da Voice Data, que é uma plataforma de gestão de privacidade, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, né, de como a inteligência artificial ela está impactando tantos negócios como a experiência do usuário. E para fazer uma breve análise, assim, um breve panorama, né, do que é a inteligência artificial e de como que ela está impactando ali os negócios, eu gostaria de trazer um pensamento que eu compartilho bastante nas minhas redes sociais, né, principalmente no LinkedIn, que é que hoje a gente está vivendo numa tríade, né, no que eu chamo de tríade do contexto atual da inteligência artificial, né? E essa tríade ela é composta por três fatores ali primordiais, né? O primeiro fator é um ganho computacional que a gente teve nos últimos anos, né, com o surgimento de computadores quânticos e com uma velocidade de processamento, né, uma capacidade de processamento muito grande em um tempo muito curto. O segundo pedaço dessa tríade ela seria justamente o impulsionamento da economia das APIs, né, que possibilitou tanto uma flexibilidade ali no desenvolvimento de novos negócios, né? Eu gosto muito de fazer um paralelo ali com a divisão do trabalho, né, que basicamente a API ela possibilita com que qualquer empresa hoje desenvolva um produto de uma forma muito rápida, né, disponibilize esse produto para o usuário de uma forma muito rápida, porque ela não precisa mais construir do zero aquela infraestrutura, né? Ela pode compartilhar ali, junto com um parceiro, um provedor de tecnologia, aquela infraestrutura do provedor e oferecer diretamente para os seus clientes, né? E aí a gente tem o surgimento de Banks as a Services, com a Amazon, por exemplo, oferecendo cartões de crédito e com outras empresas entrando nesse mercado. E tudo isso gera muitos dados, né? Esse intercâmbio de dados que a gente está tendo através das APIs, ela gera muitos dados para as empresas e agora a grande pergunta que as empresas começam a se fazer é justamente como que eu monetizo esses dados, como que eu crio valor a partir desses dados que eu coletei, né? Seja através de ecossistemas como Open Finance, Open Banking, Open Data, ou no próprio Bank as a Service, que é você unir os dados da sua operação, né, do seu core principal, no caso da Amazon, unir os dados de venda com os dados ali que eles vão coletar a partir do momento que começarem a entrar nesse contexto de finanças, né, de finanças embutidas. Então, basicamente, essa tríade ela é composta de um ganho computacional, APIs e agora um interesse muito grande em monetizar dados, e aí surge todo esse impulsionamento de inteligência artificial. Então, para conversar um pouco sobre isso, gostaria de convidar os nossos painelistas aqui, Caio, Fábio e Ricardo, por favor. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu acho que seria interessante que cada um de vocês se apresentasse, além da empresa que vocês trabalham, o que vocês estão desenvolvendo, falar um pouco de vocês, né? E aí depois a gente começa com as perguntas. Pode começar por você, Caio, por favor? Não tinha AI nesse aqui, né? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, Regina, Walter, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Caio Ribeiro, sou responsável pela área de negócios da Mova, e o que a gente faz na Mova? A Mova é uma instituição financeira de Credit as a Service. A gente vai falar bastante de inteligência artificial, e muito do que, pelo menos a nossa visão sobre o tema, é que a inteligência artificial está aqui há bastante tempo, e o uso dela, e os casos de uso, e a forma como a gente tem feito gestão da inteligência artificial tem muito a ver com o nosso negócio, né? O que a gente faz na Mova? A gente permite que empresas, bancos digitais, possam criar produtos de crédito de maneira customizada, com uma infraestrutura tanto regulatória, já que a gente é uma instituição financeira, quanto tecnológica também. E isso tem tudo a ver com o tema de inteligência artificial, a gente vai discutir bastante aqui, porque quando você consegue explorar produtos financeiros, em particular o crédito, como uma conveniência, como um produto que pode gerar mais vendas, pode tornar mais aliviado o fluxo de caixa de fornecedores, ou que pode criar mais oportunidades de negócio, uma vez que você gera insights, que isso acontece no dia a dia com os clientes, dos nossos clientes, né? A Mova ela não está no front, ela está nos bastidores, e isso gera muita oportunidade de negócio. Então, é um prazer estar aqui e discutir aqui com as feras do painel, já que não tão novinhos, né? O novinho estava ali, a gente ganhou a pecha de os mais experientes, estamos quebrando pedra no dia a dia. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho de insights. Fábio?
Bom, pessoal, não parece, mas eu sou novinho também. Só 30 anos de CLT. Bom, pessoal, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fábio Cossini, eu trabalho na vertical de FSI aqui da Amazon Web Services Brasil. Meu foco principal são as empresas de pagamentos, as instituições de pagamento, mas também trabalhando com bancos, com infraestruturas do mercado financeiro e também com as fintechs, por meio do nosso time de fintechs, que tem dentro da AWS, tem um time focado nas fintechs. Antes disso, passei por outras consultorias, por grandes bancos brasileiros, e cada vez mais a gente tem visto IA dentro dos nossos serviços e também com os clientes. Então, a gente sempre na AWS se gaba não daquilo que a gente oferece, mas aquilo que os nossos clientes conseguem fazer com aquilo que a gente oferece. A gente tem visto muita coisa bacana acontecendo e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Bom, eu sou o Raposo. A B3, não sei se todo mundo sabe, é a Bolsa do Brasil, né? Mas além do negócio tradicional, né? Mercado de capitais, que é ações e balcão, fundos, né? A gente registra uma série de outros negócios. A gente registra, basicamente, colaterais, né? As garantias, veículos, imóveis. Então, a gente tem todos os veículos, a frota nacional registrada na B3, a gente tem todos os imóveis financiados, praticamente 100% dos imóveis financiados também estão na B3, a gente registra a pólice de seguros, então, uma boa parcela, então, acho que por volta de 90% hoje das apólices são registradas na B3, e a gente tem um negócio também de plataforma de cobrança, a gente opera cobrança para grandes bancos. Hoje, lançamos ontem o Desenrola Brasil, a plataforma do Desenrola Brasil está sendo feita pela B3, quer dizer, a gente tem uma série de outros negócios que vão muito além da operação de mercado de capitais. A gente opera o Tesouro Direto, tem várias outras coisas. E, obviamente, isso gera uma montanha de dados na B3, e há uns 5 anos atrás se tomou a decisão de monetização de dados, né? A gente criou uma unidade de negócios de dados com o objetivo de criar produtos e serviços de dados. A gente começou a organizar, a criar governança e criar os produtos e serviços, e em um determinado momento a gente também estabeleceu uma estratégia de crescimento inorgânico. Investimos em 2 empresas importantes do mercado, a Nelway e a Neurotech, são empresas hoje 100% B3, e hoje a gente tem uma participação bastante importante no mercado de dados, com essas 2 empresas sendo os braços importantes de monetização de dados. A gente faz não só a monetização, né, dos nossos dados, que isso já seria bastante, mas a gente já tem bastante iniciativas de monetização de dados para nossos clientes. Então, e obviamente com uso intensivo de inteligência artificial, não é de hoje, né, mas a gente usa bastante tecnologia para a monetização desses dados, proprietários, públicos e privados. Boa. Pessoal, então, para a gente começar, né, eu gosto bastante de tangibilizar toda essa discussão. Então, como a gente tem várias empresas aqui, né, 3 pessoas de diferentes contextos ali de atuação, né, a gente tem Bread as a Service, uma empresa de infraestrutura, né, de tecnologia, e a Bolsa de Valores, que vai muito além disso. Gostaria que cada um de vocês compartilhasse um pouco uma breve visão geral de qual que está sendo o impacto dessa revolução digital e da inteligência artificial especificamente nos respectivos negócios e setores que vocês estão atuando. Bom, acho que talvez antes de falar do impacto em si, a gente estava tendo uma discussão até ontem sobre exatamente esse tema, né? A gente, há algum tempo, falava que o mobile first era o que ia dominar, até o Walter fez essa introdução, acho super pertinente, então era tudo mobile first,
Depois a gente vai para API First, e um pouco da visão que a gente tem compartilhado aqui, a gente vai ter um mundo onde AI First vai ser a nova tônica, né? Sempre você tem um movimento onde isso começa em pequenos polos, nos early adopters, isso vira mainstream depois de algum tempo, mas a revolução que a gente está vendo, e de novo, apesar da inteligência artificial estar aqui há bastante tempo, a maneira como ela está sendo colocada agora, dessa maneira regenerativa, de captar dados que estão no mercado, não só dados proprietários, mas dados que estão públicos, e usar isso para transformar produtos, transformar contextos, tem um potencial e vai ser absolutamente disruptivo. No segmento financeiro, acho que tem inúmeros cases aqui, mas todo tipo de tarefa que é rotineira, manual, um grande volume de dados, que isso inclusive emprega, e obviamente talvez não vamos tratar aqui, mas é uma preocupação, emprega muita gente, muita mão de obra, ela vai substituir, e acho que até vamos discutir ao longo do painel, mas vai substituir capacidades que a máquina tem de fazer e que o ser humano também, mas é muito caro, eventualmente vai ser muito caro, mesmo com baixo custo de mão de obra em muitos países, que a máquina pode fazer por ele. Então, quando você fala aí, voltando para o segmento financeiro, todo tema de prevenção à fraude, documentoscopia, temas onde as máquinas conseguem não só repetir o comportamento humano, mas melhorar a assertividade disso, seja por cansaço do ser humano, seja pela capacidade de aprendizado contínuo das máquinas, já é uma realidade e para nós vai continuar sendo bastante importante essa eficiência, de novo, para que pessoas possam ser usadas onde as máquinas não podem necessariamente ser usadas, em tudo que tem a ver com criatividade, com insights, com geração de oportunidades diferentes das máquinas. E, principalmente, esses insights, né, todos esses dados públicos e privados organizados de maneira adequada pelo AI, elas vão permitir uma personalização e vão permitir uma entrega de produtos e de serviços muito mais eficiente. Não tem coisa mais chata do que você ser importunado por um tipo de propaganda que você não requisitou ou por algo que não tem nada a ver com a tua rotina com um produto que está sendo oferecido. Isso já acontece em marketing online, quando a gente é perseguido, né, por todos esses banners e tem ninguém do Google, da Meta, né, aqui hoje, mas é perseguido por esses banners. Agora, o que a gente está vendo aqui é, de fato, a contextualização desses dados, como, por exemplo, né, você ter no departamento financeiro de uma empresa ou dentro de um RP, por exemplo, uma análise muito mais contextualizada das contas da empresa ou das oportunidades, eventualmente, que um produto financeiro mais barato vai gerar para aquele fluxo de caixa ou que um alívio de fluxo de caixa vai ser permitido por um determinado parceiro ou solução que talvez sem o AI você não conseguiria fazer. Agora, com o uso desses dados, você usa as pessoas para fazerem ofertas mais criativas, pode até usar um prompt para oferecer um copy, um tagline melhor para essa comunicação. Mas a contextualização e a personalização das ofertas, para mim, é algo que vai ajudar, de novo, muito mais negócios, muito mais clientes satisfeitos. Se a gente for falar de NPS, se a gente for falar de satisfação desses clientes, isso é uma tônica, e direcionar esforços de seres humanos para locais onde eles podem ser mais bem aproveitados do que atividades rotineiras e maçantes que as máquinas estão substituindo com mais eficiência. Eu concordo com o Caio, tudo que ele falou em respeito a essa melhoria de processos, essa assertividade. Eu acho que a melhoria de processos, né, o uso de dados, ele traz maior assertividade na tomada de decisões, ele traz uma maior segurança naquilo que está sendo executado pela empresa, porque são tarefas repetitivas e que não mais são feitas por seres humanos e que tendem a não gerar erros como se fossem por seres humanos. Mas eu queria voltar num ponto que vai ao encontro também do que o Walter e o Ricardo falaram sobre a monetização, que além dessa redução de custos, dessa assertividade, também tem novas fontes de receita quando a gente fala de monetização e daquilo que os dados podem entregar, né? Eu queria voltar no aspecto da essência da IA, da essência da Generative AI, que é o dado em si. Então, não adianta a gente trabalhar com essas novas tecnologias se a base, que é o dado, não é uma base bem feita. Então, toda aquela captura de dados, toda aquela governança de dados, a gestão do ciclo de vida do dado
é importante para que essas tecnologias sejam usadas. Então, no exemplo que o Caio deu, eu vou fazer uma ação de marketing com inteligência artificial em cima de algo, né, que eu tenho como dado de um determinado cliente para uma determinada campanha. Se esse dado não é bem curado, se esse dado não é bem tratado, e se ele não respeita, por exemplo, privacidade, isso pode ir contra a empresa, mesmo tendo uma tecnologia de ponta, mesmo tendo uma tecnologia revolucionária. Então, eu concordo realmente que aí ela transforma, realmente a gente está passando por uma nova transformação, mais uma transformação digital, e essas tecnologias, elas tendem, na sua essência, a redução de custos, uma melhora nos processos organizacionais, sejam de front-end, sejam de back-end, e geração de novas receitas. Mas o importante é ter a essência, ter a base, que é o dado correto, o dado certo, com respeito à privacidade e a segurança do dado também. Se você pegar a Neurotech, ela foi criada, nasceu no início dos anos 2000, ou seja, mais de 20 anos atrás, e ela nasceu para implementar redes neurais. Né? A empresa nasceu implementando redes neurais, quer dizer, já era AI, né, logo no começo. Então, esse hype, o que traz, né? Quer dizer, eu costumo dizer que quem descobre no hype está atrasado. Né? Então, o que está trazendo, na verdade? É que agora está todo mundo cheio de informação, todo mundo entende que tem valor, mas como o Danilo, que está aqui, falou outro dia num painel comigo, está todo mundo com um barril de petróleo na sala e não sabe o que fazer. Né? Então, o que eu acho que está trazendo muito para o nosso caso aqui? É muita oportunidade de ajudar. Né? O grande propósito nosso, na B3, é poder ajudar essas empresas a se organizarem, organizar o dado e transformar isso realmente em uma decisão, em algo que possa fazer com que elas tenham, melhorem e tenham uma evolução no seu negócio. Né? E para isso, elas precisam organizar o dado, elas precisam ter processos, elas precisam colocar isso para tomar decisão. Se você olha as pesquisas, o Gartner acabou de lançar uma última pesquisa, muito poucas empresas ainda estão realmente colocando as coisas para funcionar. Né? Aqui a gente está falando de fintech, tem uma visão muito viesada, todo mundo nasce nesse mundo. Né? Como foi o caso da Neurotech, nasceu, né, fazendo isso e já faz isso há 20 anos. Mas você pega empresas aí que estão com muita dificuldade de como usar os dados, como fazer esse negócio funcionar. Então, elas realmente ainda precisam muito de ajuda de como organizar e como colocar isso para funcionar, né? E como que a AI vai poder ajudar e transformar a vida das pessoas. Né? Inclusive em questões até de impacto social mesmo. Como que a gente pode usar a AI para transformar, né, a sociedade, para ajudar as pessoas. Né? Às vezes a gente tem uma visão de que a AI vai tirar o emprego das pessoas. Eu não tenho muito essa visão, não. Eu acho que a gente vai precisar de AI, no fundo vai faltar pessoas no mundo logo. Né? Se a gente não automatizar, nós não vamos ter gente para trabalhar. Né? Nós vamos precisar disso em algum momento, né, de processos automatizados. Né? E a gente pode usar muito tecnologia para o social, para a sustentabilidade, para uma série de outras coisas. Então, eu acho que esse impacto, né, essa popularização que vem nessa onda está sendo uma coisa muito boa. Uma outra coisa é a regulação. Né? Tá batendo na porta uma preocupação. Espera aí, o que vai acontecer quando tudo começar a ser decidido pela máquina? Né? E isso também é bom. Essa discussão, né? Essa discussão da ética que tá nascendo com essa conscientização de que muita coisa vai começar a ser decidido por um algoritmo e qual é o impacto disso na vida das pessoas. Então, acho que isso também está mudando, isso está vindo forte e os próprios reguladores estão começando a se preocupar e trazendo essa pauta para a mesa para ver o que nós vamos fazer agora. Né?
Boa. Esse ponto que você citou, né, principalmente da dificuldade que as empresas estão tendo de transformar aquele dado em informação e depois conhecimento, né, que é ali a transição natural que a gente tem, né, do dado, é bem interessante. Eu gostaria, então, de aprofundar mais esse tema, né? Qual que é o impacto que vocês estão vendo da inteligência artificial, especificamente, na forma como as empresas, olhando agora do lado das empresas, estão conduzindo e gerenciando ali os seus negócios, né? Quais são os benefícios que vocês têm enxergado, principalmente tanto no negócio de vocês, quanto no mercado em geral? Gostei da analogia do barril de petróleo na sala. A gente fala bastante disso e de fato, você tem dados, acho que a gente está, né, construindo aqui insights importantes de como usar esses dados da maneira correta, porque senão o barril explode, e aí todo aquele petróleo não serve mais para nada, vai criar muito problema, mas, e da regulação, né? Acho que a regulação aqui, ela é sempre importante. Eu vim de outro mercado, vivi o mercado de e-commerce durante muitos anos, e a gente via a discussão toda de como é que aí o e-commerce ia tirar o movimento dos shoppings, das lojas. Veio a regulação, continua a regulação, e ela é boa, porque no final das contas ela ajuda uma nova tecnologia a ser moldada para onde a gente quer. E, obviamente, com o tema de AI, tem a preocupação de se ela não vai tomar o nosso lugar e vai assumir lá como é que era o filme que as máquinas assumiam? Quem tem, não tem barba, mas quem tem mais cabelo branco lembra. Eu acho que não vai ser por aí, a gente já vê cases importantes, né? O próprio Bradesco tem assistente virtual que já revolucionou, e são mais de 500 mil de respostas que ela dá todos os meses em atendimento ao cliente. Então, muitas vezes você não precisa falar com um ser humano, até melhor que você não fale, você fala com uma máquina que vai aprendendo, e no começo os chatbots eram um pouquinho menos eficientes, eles foram melhorando, e muitas vezes você vê que o atendimento de um chatbot ganha, quando bem implementado, ganha um NPS maior do que de uma pessoa. Então, é como você vai usar isso, e isso reduz custo, mais uma vez, permite que você use pessoas em áreas onde elas vão ser, de fato, mais bem aproveitadas. Tratamento de dados, geração de insights. Não sei quem viu, mas acho que tem, quem não viu vale, a Startse fez um resuminho do antigo Clips, para quem usava o Office, né, o Autopilot se transformou no Copilot, que é o assistente virtual que a Microsoft lançou, que ele permite que dentro dos aplicativos do Office, você faça coisas chatíssimas, como, por exemplo, pegar uma proposta e transformar numa apresentação. E você vai fazer isso tudo dentro do aplicativo que o Office tem, ganhando uma produtividade enorme, com atividades que, no final das contas, você vai ter muito mais impacto usando a criatividade do ser humano em adaptar algo que simplesmente foi transformado num documento vertical, num horizontal. Isso está integrado lá dentro, mas acho que o detalhe foi que o Satya Nadella faz a apresentação, o detalhe onde o autopilot se tornou o copilot. Então, não é o piloto automático, é o copiloto, exatamente com a preocupação de uma empresa do tamanho da Microsoft, de que você é o agente, você é o piloto, e você tem um copiloto para te ajudar a fazer o que é mais importante. Então, além de redução de custo, eficiência no atendimento, produtividade, acho que a preocupação de que o ser humano ainda é quem, de fato, vai trazer os insights, vai comandar a máquina, isso é bastante importante. E a gente volta de novo, né, na oportunidade de dados, quer dizer, muitos insights que você tem dentro das empresas, ou, de novo, empresas como a Mova, que não atendem um cliente, um B2C, a gente atende clientes que vão atender eventualmente outras empresas ou outros consumidores, ajudá-los, e a Mova está pronta para que a inteligência artificial gerada nos modelos de base de dados dos nossos clientes crie oportunidades de negócio, como, por exemplo, você, falando de crédito, alguns dos nossos clientes aqui, pegando um para falar, né, o iFood é um grande cliente da Mova. O que o iFood conhece dos restaurantes, a pontuação que eles têm, o ticket médio, o tipo a região onde eles estão, é muito mais preditor, por exemplo, de risco de crédito do que os modelos que eventualmente o Itaú tem. E vão conseguir gerar crédito na cadeia de relacionamento deles para um restaurante, eventualmente, que não ia ter crédito no Itaú nem no Bradesco, mas que, por muitas vezes inteligência artificial, geração de insights, organização desses dados, vai conseguir gerar mais negócio
e atender lá na ponta um empresário que precisa de crédito e através de uma plataforma que vai ser muito mais bem vista, com uma oferta com mais produtos, mais otimizada, com uma cozinha reformada, que, mais uma vez, talvez não fosse possível se o iFood não usasse inteligência artificial, usa, e não tivesse a Mova para consumir esses dados de maneira organizada e oferecer um produto de crédito, que é o que a gente faz com eles. Eu queria me concentrar primeiro nos impactos, né? O que a gente tem visto? Toda nova tecnologia, principalmente, ela traz algo de novo, ela traz um encanto, né? Mas a parte do impacto que a gente tem visto é como que as empresas entendem a tecnologia, né? Como que elas entendem IA. Porque é muito fácil para o lado de TI entender IA, mas como que o lado de negócios entende o poder de inteligência artificial para criar novos produtos, para criar produtos diferentes daqueles que foram sempre criados. Se a gente pegar um time de vendas, se a gente pegar um time de operação, que agora começa a trabalhar não por si só, mas também com a ajuda de inteligência artificial. Então, nessa parte de impactos, eu acho que as empresas estão passando por uma transformação quando elas começam a usar IA, e a sacada não é ficar do jeito que elas sempre foram. Então, outros profissionais, a gente tem visto outros setores de profissionais entrando em empresas convencionais. Então, a gente tem visto psicólogos, a gente tem visto sociólogos, a gente tem visto linguistas, para entrarem e entenderem um pouco disso que a máquina está fazendo e que sempre foi um ramo das ciências humanas. Então, eu acho que nesse primeiro de impactos, Walter, eu acho que é uma transformação organizacional que vem de uma tecnologia nova, do uso de uma nova tecnologia, que ela atua como se fosse um ser humano. E até hoje que nós tivemos, na maioria das transações com TI, da interação com tecnologia, foram transações, é transacional, né? Principalmente quando a gente fala do setor financeiro. E agora a gente passa a ter uma nova forma de interagir com as empresas, né? As pessoas interagindo com as empresas interagindo com seus clientes de uma outra forma que não é só transacional, com a ajuda da máquina. Um exemplo disso, tá? que aí ajuda bastante, eu como ser humano não consigo ter todas as informações e fazer um melhor atendimento, eventualmente, para um cliente. E a IA, processando todos esses dados e gerando informações para que eu faça um aconselhamento melhor de um produto para o cliente, é um dos exemplos que a gente tem visto. E aí, qual que é o impacto disso? O benefício é realmente que eu consigo fazer um atendimento melhor nesse caso que eu estou citando. Mas qual que é o impacto para a empresa? Como que esse profissional, ele consegue trabalhar junto com uma inteligência artificial cada vez mais poderosa e fazer um melhor uso desse. Então, eu vejo, no primeiro momento, em termos de impacto, uma mudança organizacional, uma mudança de paradigma de como as empresas usam tecnologia e passam a usá-la a partir de agora. Como que eu conjugo tecnologia que é cada vez mais humana com o ser humano e os benefícios realmente voltados mais para o cliente, nessa interação, no aconselhamento do cliente e no desenvolvimento de novos negócios a partir de ideias, a partir de tecnologias que fazem parte da IA e que podem agregar nesse relacionamento, nesse conhecimento cada vez mais personalizado do cliente. Então, um pouquinho de impacto e benefício. Nossa, tem tanta coisa. Assim, vou separar um pouco, tem impacto no negócio e como negócio, né? No negócio tem vários, a gente usa a gente tem frentes grandes de educação na B3, então a gente usa, tem iniciativas de uso de IA, né, na frente de educação, tem na parte regulatória junto à CVM para leitura de regulamentação e para facilitar o entendimento e busca. Tem uso, por exemplo, a detecção de padrões atípicos para prevenção à lavagem de dinheiro, com interação com o COAF,
sei lá, eu posso ficar aqui listando, a gente usa muito, né, para dentro de casa, várias frentes, quer dizer, a gente vai evoluindo bastante. E quando a gente olha para fora, como a gente também é nativo do assunto, a gente vê um mercado se expandindo muito, né, e um efeito interessante, né, muitas empresas, como deu esse boom, todo mundo querendo entender, querendo saber o que é isso, e a gente, e muita gente querendo ajuda, né, para entender, para fazer projetos, né, eu acho que vocês devem ter bastante nesse sentido, então, esse impacto como negócio bastante grande, e o interessante é que algumas empresas que já são tradicionais, que têm equipes muito boas, querendo, inclusive, terceirizar, porque não estão dando conta da demanda interna para a gente ajudar também a fazer. Então, no mercado, a demanda é gigantesca. Então, para nós, está sendo realmente uma fase bastante boa em termos de demanda. Boa, boa. Eu gostei bastante do que o Caio falou no começo, né, que foi sobre a relação do impacto, né, nos empregos. O que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente numa pesquisa que foi lançada no final do ano passado, é que, na verdade, a inteligência artificial ela tem impactado mais na qualidade do emprego do que na quantidade de emprego. O que seria, né, essa qualidade do emprego? É a composição ali do salário, da remuneração, dos benefícios que aquele funcionário especificamente recebe, né? Então, hoje com o ChatGPT, por exemplo, a gente consegue substituir ali algumas funções, só que hoje o grande detalhe é você ter funcionários que saibam manusear esse ChatGPT, né? Como o Caio bem disse sobre a inteligência artificial dentro do Excel. Então, agora trazendo um pouco essa perspectiva dentro para o cliente final, especificamente, o Fábio falou que muitas dessas inovações elas estão sendo criadas para beneficiar a experiência do cliente, né? Tornar mais fluida ali a experiência do cliente e tudo mais. E a gente está tendo uma discussão hoje dentro do próprio Open Finance, por exemplo, de uma facilitação ali da jornada de pagamento dentro da iniciação de pagamento, uma jornada sem redirecionamento e tudo mais, né? E a gente sempre bate na trave ali, né, quando a gente fala desses surgimentos de novas tecnologias e dessa facilitação, na questão de segurança, né, na questão de como tornar mais fluida essa experiência, mas ao mesmo tempo torná-la segura. Como que vocês têm enxergado isso em relação à experiência do cliente, né, com o uso da inteligência artificial, e como que a segurança tem sido tratada em relação a isso? Vocês bem falaram sobre as regulações e tudo mais, mas como que isso tem sido tratado na prática dentro das empresas? Sim, vamos separar um pouco. Tem uma segurança cibernética que eu acho que tem sido um problema. Está todo mundo super atento com isso, imagina, as grandes empresas. Esse é um problema, né, cada vez mais ataques, e esse é um assunto que cada vez a régua está subindo mais. Então, obviamente, para proteger, né, o cliente, e eu acho que isso é uma parte. E tem uma outra parte que é a parte de ter transparência, né? O que você vai fazer com aquela informação, que serviço você está prestando e nessa relação, né? Que eu acho que também é um desafio, né? Você, na hora que o cliente está contratando um serviço, está dando uma informação, ele ter clareza do que está acontecendo naquele momento e saber o que você vai fazer com aquela informação, né? Isso também é um desafio. Muitas vezes o cara vai apertando ok, vai dando assim, e depois não sabe na verdade, o que ele concordou e o que ele não concordou, né? Então, eu acho que a gente tem vários desafios, eu acho que a gente ainda não evoluiu no conhecimento, na consciência do valor da informação, né, sob a ótica do indivíduo, né? Ele ainda não sabe, não necessariamente todo mundo tem essa consciência do valor, muitas vezes não sabe, não vejo ainda essa consciência de o meu dado, qual é o valor, o que eu faço com o meu dado, será que eu consigo vender isso, né? Eu ainda acho que a gente está bastante no início dessa jornada de valorização. Então, tem muitas dimensões, sabe? Essa questão, tem a questão toda da ética, né, que é muito complicada, né, porque os vieses, muitas vezes as pessoas jogam o viés no algoritmo,
né? E, na verdade, o viés, não, o algoritmo é uma mera representação do banco de dados, e o banco de dados é uma representação da sociedade e do histórica, né? E aí é uma questão como a gente vai lidar com isso como sociedade, né? E se a gente quer manter isso replicado no algoritmo ou não. Então, isso é super complexo, essa discussão, né? E a gente tem que levar essa discussão para os reguladores. Então, essa sua pergunta é difícil. Vou dar um exemplo rapidinho, então, de uso de inteligência artificial com pagamentos. Então, os pagamentos, eles têm se tornado cada vez mais um momento de contato com o cliente, um momento de experiência, já levando para a experiência do cliente, né? E nós temos visto cada vez mais o uso de inteligência artificial na criação de modelos que façam com que aquele pagamento, no que diz respeito à prevenção à fraude, que aqueles modelos eles sejam cada vez mais assertivos para permitir essa experiência, ou seja, reduzir o falso positivo. Um exemplo ruim, dos bancos com o qual eu trabalho, eu fiz uma compra pelo aplicativo da pizzaria, por cartão, bateu no banco, e o aplicativo da pizzaria falou, olha, não estou aceitando, tá? Deu uma mensagem que, bom, eu falei, então vou pagar quando a pizza chegar, eu pago. E depois eu fui ver que tinha uma mensagem do WhatsApp do banco, falando que era uma atividade que ele achou fraudulenta. Veja, uma pizzaria que eu sempre compro, num aplicativo que eu sempre uso, num cartão que eu sempre uso, num valor relativamente baixo para 2 pizzas, né? Localização dessa pizzaria para minha casa perto, então, assim, foi uma experiência ruim. E se isso persiste, o que acaba? A pizzaria não tem nada com isso, mas ela acaba perdendo o cliente que não está a fim de descer para, como aconteceu comigo com a minha esposa, ter uma fraude na hora que a gente passou o cartão para o entregador de um outro fornecedor de comida. Então, IA, né, é usada para reduzir fraude com modelos melhores de prevenção à fraude e, no final das contas, para ter uma experiência melhor do cliente. Acho que dá tempo. E acho que, e rápido aqui, de novo, concordo com um assunto complexo, para mim, é um tema de governança, inegociável. Tem que haver uma governança dentro da empresa que vai olhar para esse tema à luz da regulação, da legislação, e à luz de como a empresa vai usar a tecnologia dentro de todo um contexto de uma governança que vai ser criada para ela. Não é fácil. O que eu posso dizer é que, do nosso lado da Mova, não à toa, a gente foi adquirido pela Serasa Experian, que é líder mundial em dados e segurança, mundialmente. Aqui só aconteceu o ato societário no início de agosto, e vão aprender bastante e ainda melhorar o que já existe dentro de um contexto bastante maior quando a gente fala do nosso controlador a partir de 3 de agosto. Boa, boa. Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que foi um papo muito bom aqui, trouxe bastante insights, tanto de transformação digital dentro das empresas que a inteligência artificial está promovendo, quanto na questão de segurança, né, nas melhorias que a gente está tendo ali em combate de fraude, em KYC e tudo mais, né? Então, muito obrigado, pessoal.